Bom, quem sou eu para corrigir os grandes autores tipo Richard Simonetti, Rolando Pires, mas eu mudarei para Em Busca do Ser Humano Novo. Porque afinal de contas, né, o homem e as mulheres, e além disso o espírito não tem sexo, né? Então a gente vê em cada encarnação variando aí, eu não sei, acho que a gente podia adequar isso um pouco. Então, se vocês me permitirem, eu tomarei a liberdade de falar dessa busca de um novo ser humano. Pode ser? Beleza? Ótimo. Mas também queria agradecer pelo convite de estar aqui. Eu sei que é iniciozinho do ano, né? A gente tem tanta coisa mais importante, tipo férias, praia, compras, shoppings, viagens, né? Mas a gente está aqui lutando espiritualmente para crescer, para se desenvolver. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Essa busca de um novo ser humano começa, na verdade, numa passagem do Novo Testamento, quando Paulo está conversando sobre a mensagem de Jesus, ele está falando o seguinte: olha, se a gente quer realmente se iluminar, se a gente quer realmente se desenvolver espiritualmente, se a gente realmente quer crescer, nós temos que abandonar esse ser humano velho que nós fomos para sermos um novo ser humano. Até aqui, eu acho que a gente vê essa frase e diz assim, bom, que diferença que faz, né? Porque em toda palestra espírita que a gente vê, as pessoas estão sempre falando para a gente mudar, para a gente evoluir, para se desenvolver, não é? Etc, etc, etc. Mas deixa eu começar perguntando uma coisa. Vem cá, quem aqui, na virada do ano, tá? Aquele momento crucial em que a gente sempre faz promessas para o ano seguinte, tal, aqui, quem estava lá na frente do mar, ou na frente da fogueira, não sei o que mais, e falou assim, 2020 vai ser o ano que eu vou evoluir espiritualmente como nunca. Não, eu acho que as promessas são do tipo, vou malhar, vou perder 5 quilos, né? Vou, sei lá, parar com determinado mau hábito que eu tenho, mas depois do dia 3, claro, porque do dia 1 para o 2 eu vou lascar nesse mau hábito, né, que é para aproveitar que vai ser a última vez, né? A última, né? Mas depois eu volto. E o mais interessante é o seguinte, todos aqui somos espíritas, né? Todo mundo aqui leu o Livro dos Espíritos todinho, né? Leu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas estava lá, pulando 7 ondinhas. Por que 7, gente? Que não pode ser 8, 5, 3? Qual que é a diferença? Né? A gente não sabe, né? Mas está lá, ou 7 caroços de romã, ou 7 caroços de ouro, põe na carteira, e põe na carteira que isso vai te trazer dinheiro. E o pior é que vocês sabem que funciona? Porque os caras que vendem romã e uva ganham dinheiro como nunca nessa época, graças a nós. Então funciona para eles. Então o lance é você pegar esses caroços, plantar para no ano que vem você vender romã e uva, que com certeza isso vai funcionar melhor do que deixar na sua carteira. Entre outras coisas também, a nossa mente ela é tão criativa, ela é tão fértil, que a gente acha realmente que nós atrairemos mais dinheiro se a gente deixar uma nota de $1 na carteira. Gente, vem cá, o dinheiro sai da Casa da Moeda americana sendo benzido, esse dinheiro tem poder, né? Mas por que a gente se entrega a essas coisas? Por que a gente faz essas coisas? Né? O que está no pano de fundo disso tudo? Né? E é claro, gente, não precisa se preocupar, porque existem palestrantes que são mais interativos, né? Então eles expõem a gente a situações difíceis, do tipo, levanta a mão aí quem fez a simpatia do não sei o que mais. E é óbvio que a gente vai mentir, porque a gente está no centro espírita, então ninguém vai dizer que pulou ondinhas, ninguém vai dizer que está com alguém, inclusive, já deve estar abrindo a carteira, assim, tirando as sementes romãs e jogando fora. Meu Deus, eu não sabia que podia fazer isso. Né? Então, não se preocupem, não vou fazer esse tipo de pergunta, mas o que está por trás dessas brincadeiras, na verdade, desse pequeno incômodo que a gente está, essa provocação que a gente está fazendo aqui, é o seguinte: o que é que nós trazemos de antigo conosco para essa existência? O que é que nós reproduzimos de velhos hábitos, de velhas manias, de velhas tradições
de uma tal forma que a gente vem para a casa espírita, a gente começa a estudar o espiritismo, começa a praticar o espiritismo, e aí, ao invés da gente começar a consertar essas manias, esses hábitos, essas tradições, essas invenções, a gente começa a colocar elas dentro da nossa busca religiosa, a gente continua reproduzindo isso. A gente tem milhões de exemplos para isso, né? Eu mesmo, posso falar por experiência, tá? Do tempo que eu já fiquei aqui no Seara Fraterno. Tem gente que chega ali na fila do passe, olha, né? Porque quando tem muito passista é bom, né? Se tem 9, 10 passistas ali, a gente, yes! Tem bastante passista hoje. Aí forma a fila do passe, a senhora olha e fala assim, ué, mas tem 9. Sim, minha senhora, qual é o problema? Mas não pode entrar só 7? Aí 7 de novo. Não, minha senhora, não pode entrar, pelo número de passistas não tem nada a ver, não. Né? Uma vez também, na fila do passe, gente, vocês imaginam, a gente chega ali na sala do passe, você fecha os olhos, está tudo escuro para criar aquela ambiência bacana, gostosa, para você receber doação de energia. Vocês imaginam no passe, né, a mãe com a criança. Agora, quando a gente entrar ali naquela sala, você fecha o olho, senão o bicho papão vai te pegar. Gente, como é que a criança vai receber um passe tranquilo ali dentro, sossegado, se é um bicho papão que vai abrir? Aí você chega, né? Não tem não, ali só tem amigos, só tem, né? Gente, sabe, são todas pessoas bacanas, você se preocupar, o passe é bacana, você vai relaxar e tal. Ah, tá bom, tá. Não, claro, você ouviu, mas ó, se você se comportar errado lá, você apanha depois que sair. Uau! Gente, a gente vê, peraí, isso é, né? Vocês estão pensando assim, nossa, mas que absurdo, né? Que, gente, como é que pode? Ainda tem gente que faz isso? Gente, se vocês começarem a pensar assim, ficarem irritados, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente só está fazendo outro tipo de erro. Né? Ao invés de estar errando, brigando, a gente está errando por causa dos nossos sentimentos de incompreensão, de não mudança, de não mudar nossa perspectiva em relação aos outros e tudo aquilo que a gente vive. Porque é normal, é tranquilo. O que a gente está fazendo, muitas vezes, é reproduzir os nossos hábitos, reproduzir a nossa maneira de pensar, projetar, inclusive, coisas que nós trazemos das nossas experiências religiosas anteriores, das nossas encarnações anteriores. Fazemos isso muito naturalmente. Isso faz tudo parte do nosso processo de evolução. A questão, porém, que Jesus já havia levantado há 2000 anos, Paulo reforçou a questão, e Richard Simonetti pega num texto com o mesmo nome, um texto maravilhoso, Se Busca o Nome Novo. A pergunta é, por que a gente ainda não está vivendo a mensagem e, na verdade, a gente está transformando a mensagem ao nosso gosto? Ou seja, por que a gente ainda pega as coisas que a gente está aprendendo e muitas vezes a gente faz do nosso jeito? Que essa que é a questão. Novamente, ninguém precisa levantar o braço aqui, não. Mas com certeza vocês conhecem o caso de alguém que um dia chegou aqui no Seara Fraterno, dorido de dor, sofrendo horrores, com uma angústia tremenda, seja física, seja espiritual, seja familiar, veio, se tratou, fez tratamento, foi no atendimento fraterno, fez o que tinha que fazer, melhorou, sumiu, desmaterializou, nunca mais apareceu. Pior, agora que eu estou bem, está tudo resolvido, não preciso voltar lá. Peraí, como é que isso funciona? Tipo, os centros espirituais, quando eu falo isso, não estou falando só de centro espírita, pode ser uma igreja, pode ser um templo, pode ser qualquer lugar. Nós somos franchising de Deus, né? A gente serve saúde, serve alegria, serve não sei o quê. Aí você vai lá, compra a sua e depois vai embora e fica assim, normal, você resolve assim. Porque lembre-se, se até, porque nós não somos, mas se fôssemos um franchise de Deus, um templo, uma lanchonete, alguma coisa assim, o que acontece quando a gente sai da lanchonete? A gente come e depois a fome volta, não é? A vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não andamos, se nós não buscamos uma sintonia espiritual mais elevada, a nossa fome volta, a nossa dor volta, a nossa angústia volta. Mas também, se nos sintonizamos com a espiritualidade, a nossa felicidade volta.
a nossa alegria volta, a nossa sabedoria cresce e fica em nós. Essa é uma coisa muito importante que nós devemos ter em mente. Vocês querem mais um exemplo de um hábito do ser humano antigo que trazemos conosco? Né? Eu lembro uma vez estar tendo uma conversa com uma grande amiga minha e ela repetia aquela frase que eu acho que todo mundo conhece aqui, né? A vida não é feliz, nós só temos momentos de alegria, né? A vida não é feliz, a gente só tem bons momentos. Aí eu virei e falei assim, desculpa, mas eu acho que a vida é boa assim, a gente só tem alguns momentos ruins. Ela virou para mim e falou assim, e qual é a prova que você tem disso que você está afirmando? Bom, as mesmas que você tem. Então, se é para achar que a vida é boa ou ruim sem prova nenhuma, eu prefiro pelo menos ficar com uma perspectiva otimista, né? E não me venham, né, com aquelas provas, mas e a TV, e o jornal, e não sei o que mais, porque a gente já sabe que esse pessoal vive de vender desgraça, né? A mídia vive disso, se a gente desligar a TV, acaba tudo isso. De uma tal maneira que a gente liga a TV, a gente vê tanta coisa acontecendo, quando a gente vai para a rua, a gente vai com medo. Mas a gente vai com medo, esse medo não se concretiza, porque a gente fica andando na rua, a gente passa dias, semanas sem ver aquelas coisas terríveis acontecendo. Porque a vida não é isso. Mas a questão justamente é, como é que a gente vivencia toda essa coisa? Principalmente em relação à mensagem espírita. Aí, aqui, eu acho que vale a pena invocar uma história do Divaldo. Né? Divaldo sempre com suas histórias maravilhosas. Eu sou apenas um reprodutor, né? Uma cópia muito mal feita de tudo aquilo que ele conta. Mas é sempre gostoso compartilhar as experiências que ele tem, até porque são experiências que, se ele divide com a gente, é porque as pessoas que passaram por essas experiências também já superaram tudo aquilo. Né? Mas são histórias sempre muito divertidas que fazem a gente ver, na verdade, como é que nós, seres humanos, agimos em relação, principalmente ao que é a nossa fé espírita. Né? Então, o Divaldo conta uma vez que chegou uma senhora para ele com uma doença devastadora, estado realmente precário, periclitante. Ela foi procurá-lo, um daqueles encontros em que existem milhões de pessoas cumprimentando o Divaldo, né? E ela veio, Divaldo, eu queria sua ajuda, eu estou doente, eu estou ruim, eu estou mal e tal, não sei o que, contou o caso dela. O Divaldo falou, olha, no seu caso, procure tratamento médico e tal, mas pode ter certeza, vou orar para o Bezerra de Menezes, vamos nós dois orar para o Bezerra de Menezes, que algo de bom com certeza vai te acontecer. Né? E seja por intuição, seja porque é aquilo que tinha que acontecer mesmo, enfim. Ela foi embora, não sei se satisfeito ou não, né? Isso próprio Divaldo que conta, mas passou um bom tempo, daqueles tempos compridos, né? E novamente o dia de Divaldo está cercado por milhares de pessoas e aparece uma mulher belíssima na frente dele, belíssima, encantadora, e diz, oi Divaldo, está me reconhecendo? Aí o Divaldo fala, essas brincadeiras são bacanas, então, porque a gente encontra milhões de pessoas todos os dias e alguém vem assim, depois de anos, sei lá, ou meses, no meio de um monte de gente, você está me reconhecendo, né? Mas ainda assim, o Divaldo tem uma coisa peculiar, que ele às vezes lembra. Isso é que é o mais incrível de tudo, né? E ele olhou para ela, e a gente sabe como é que é, né? Porque quando a gente não reconhece, a gente acha que sacudindo a cabeça a gente vai lembrar. Então a gente olha, a gente não sei o quê, a gente acha que o cérebro fica no queixo e coça, a gente acha que tem um botão que liga o cérebro aqui atrás, né? Porque a gente vai tentar, a gente fica buscando lá no fundo, mas ele lembrou. Ele disse, peraí, a senhora não é aquela senhora que estava com... Isso mesmo, Divaldo. Sou eu que estava com aquela doença terrível, etc e tal. Está lembrado agora? Ele olhou, meu Deus, como ela ficou linda. Deus me abençoe com essa doença também, para eu sair dela, ficar tão bonito quanto ela. Eu digo, nossa, a mulher veio para cá, você está maravilhosa agora, está um modelo, né? Puxa, mas que bom que você está aqui, né? Fico super feliz e agora curado e tal, realmente. Então, a senhora recebeu uma grande dádiva aí. Sim, Divaldo, porque eu segui as suas orientações.
deu certo. Alguém fez o que eu falei, né? Já bate aquela vaidade, tipo, alguém funcionou, né? Sim, Divaldo, eu fiz o que você falou. Fiz uma promessa para o Deus dos Espíritas, Bezerra de Menezes. Ah, não. Sabia, não podia, estava bom demais para ser verdade. Fiz uma promessa para o seu Deus, Bezerra de Menezes, o Deus dos Espíritas, e prometia que se eu ficasse curada, eu doaria 60 quilos de pão para vocês distribuírem para os pobres. Eles falam, nossa, mas que bom, né? Quer dizer, a gente não trabalha com promessas, né? A gente, Bezerra de Menezes não é o nosso Deus, mas fazer o quê, né? Ela não entendeu nada, né? Mas tudo bem, estava curada, isso quer dizer que ela mereceu. Isso quer dizer que de alguma maneira ela recebeu uma nova chance. Então, tá bom. E que bom que pelo menos ela transformou isso em caridade. A pergunta, claro, é se ela daria 60 quilos de pão também se tudo desse errado, né? Mas ela estava lá. Então, eu estou aqui, Divaldo, para doar 60 quilos de pão e tal, não sei o quê. Maravilha. Olha, irmã, então faz o seguinte, passa lá na livraria, na administração e tal, e deixa o dinheiro. Não, opa, peraí. Não foi isso que eu prometi, não. Eu prometi que eu daria 60 quilos de pão para você distribuir nas ruas. Porque se não for você para dar esse pão, vai dar errado, a doença volta e a culpa vai ser sua. E aí Divaldo na hora já se imaginou um saco, vocês conseguem imaginar um saco de 60 quilos de pão, que é Papai Noel, um Papão Noel, né? Andando na rua, jogando pão para as pessoas, assim. Eu falei, gente, mas que coisa sem sentido, sem... Mas como é que eu vou sair dessa? Você não pode dizer não, senão você ainda chateia as pessoas, né? Então ele, não, tá bom, então faz o seguinte, me dá o dinheiro que depois eu compro o pão e saio distribuindo por aí e tal. Ela, ai, que bom, né? Porque, olha, eu vou ser sincero, para ficar boa dessa doença não foi fácil, não. Para além desses 60 quilos de pão que eu prometi para você distribuir pelos outros, eu prometi também que eu subiria de joelhos à igreja do Senhor do Bonfim. A igreja que ela estava falando é uma igreja parecida aqui com a da Penha, sabe? Aquela que tem uma escadaria gigantesca. Né? E, peraí, e a senhora subiu de joelhos? Subi. Aí o Divaldo conta, e eu fico imaginando, né, o Divaldo só fazendo assim, para olhar para os joelhos dela, né? Olhou. Minha senhora, posso fazer uma pergunta? Pode. No milagre que a senhora está contando para mim, a senhora incluiu também joelhos sarados? Porque não há marca nenhuma no seu joelho. Como é que a senhora subiu aquela igreja, sabe, altíssima, zilhões de degraus, e não tem um esfolado no seu joelho? Como é que a senhora conseguiu fazer isso? Divaldo, meu Deus, para o médium espírita, como dizem que você não é nem um pouco inteligente, é assim mesmo. Você acha que realmente eu ia subir toda aquela escadaria de joelho e machucar meu joelho? Não. Eu contratei um taxista, ajoelhei no banco de trás, pedi para ele subir até lá em cima, dar uma volta, descer e deixar lá embaixo. Que aí eu aproveitava e já não descia a pé, ia me cansar. E assim cumpri minha promessa de até lá em cima de joelhos e voltar. Então, Divaldo conta essa história fantástica para a gente, né? Com certeza com a autorização de quem a vivenciou também, né? Porque são experiências que acontecem, são experiências que... E lembre-se, gente, a gente está rindo agora da história de alguém que a gente não conhece. Quem disse que a gente já não protagonizou histórias assim, né? Quem disse que a gente já não foi o ator principal de grandes bobagens, né? Eu, pelo menos, não vou usar o tempo precioso dessa palestra para contar as bobagens que eu já fiz, né? Acreditando nessas coisas todas e tal. Porque isso, essa história toda que o Divaldo contou, serve para mostrar para nós o quê? Que, na verdade, aquela senhora, assim como muitos de nós, trazemos ainda interpretações antigas do que é o nosso contato com o divino e reproduzimos essas interpretações na maneira como vivenciamos a nossa experiência espiritual.
Então, por exemplo, a gente pega a codificação espírita e percebe que ali na codificação espírita não há nenhuma exigência sobre como realizar o matrimônio. Não tem. Não diz que tem que fazer uma cerimônia assim, não tem que não sei o que mais, não fala nada. Aí algumas pessoas chegam e dizem, bom, então se o Kardec não está falando nada sobre matrimônio, então certo continua a ser ainda alugar uma igreja fabulosa, gigantesca, gastar 10 milhões de reais para fazer uma cerimônia incrível, ou vamos fazer não sei aonde, vamos fechar uma festa e fazer uma grande... Sabe, a gente fica usando as coisas que a gente aprendeu antes, que ainda eram importantes para nós, e ainda são para muitas pessoas. Só que a questão é que nós não damos aquele passo à frente. O passo à frente que a gente quer dizer aqui é analisar criticamente essas coisas todas, à luz do Espiritismo, à luz de uma busca espiritual, ou colocando de uma outra maneira. E agora que você aprendeu que existe reencarnação, existe a vida após a morte, existem espíritos superiores, o nosso trabalho é a caridade. Agora que a gente já aprendeu tanta coisa assim, a gente ainda precisa fazer certas coisas que a gente fazia antigamente? A gente precisa reproduzir certos hábitos? Um outro exemplo de um velho hábito que a gente tem, que a gente continua a praticar dentro e fora do Espiritismo. Ó Deus, por favor, me faça ganhar um dinheirinho para eu poder ajudar os pobres. Para quê? Jesus tinha dinheiro com ele? Gente, Jesus recebia salário, Jesus ganhou uma grande fortuna para distribuir entre os pobres. Na verdade, os pobres, inclusive, são os pobres mesmo, são os que mais se ajudam. Eles dividem o pouco que eles têm com os outros, né? E estão lá, seguindo em frente, e quando ainda tem gente que insiste, que acha que para ajudar tem que ganhar muito dinheiro. O Chico contava essa história, né? E toda vez que tem estudo, quase sempre eu estou contando essa história também. Então vocês me perdoem se eu estiver ficando velhinho e estiver me repetindo, tá? Mas é porque sempre uma história bacana de lembrar, né? Tá no Lindos Casos de Chico Xavier. Eu tinha um amigo, né? Num dos primeiros tempos dele, lá em São Leopoldo e tal, primeiros tempos de casa espírita, eu tinha um amigo que chegava para ele e falava, Chico, se eu ganhar na loteria, olha, você vai ver. Porque esse centro espírita vai ficar lindo, porque eu vou abrir hospitais, porque eu vou abrir asilos, eu vou abrir orfanatos, eu vou financiar escolas, eu só preciso ganhar uma vez na loteria. Se eu ganhar uma vez só, nossa, eu vou distribuir pão e sopa todo dia para as pessoas que precisam ficar falando, até que um dia ele ganhou. E não ganhou pouco, não. Ele ganhou daqueles prêmios que em geral só sai para um ou para dois. E aí o Chico contava que ele testemunhou o fenômeno mais rápido e completo de desmaterialização de alguém, porque o sujeito sumiu, sem deixar endereço, sem nada. O cara desapareceu, pegou o dinheiro e aí quando perguntava para o Chico, e aí, Chico? O Chico só respondia meio irônico, mas também de uma forma assim, muito bacana, né? Ele dizia, olha, só tomara que ele esteja aproveitando realmente esse dinheiro, abrindo escolas, fazendo hospitais, ajudando as pessoas. Porque lembremos também, né? Ao longo do caminho a gente pode mudar também, a gente se arrepende, a gente... Não, peraí, eu vou mudar, vou fazer alguma coisa, não sei. A gente muda de ideia, né? Então, tomara que realmente o sujeito tenha mudado de ideia, porque naquela hora ele não conseguiu fazer aquilo. Mas toda a nossa vida, toda a nossa existência, se trata de uma sucessão de momentos em que a gente pode mudar o curso das coisas de uma maneira absolutamente positiva. A gente pode começar a empreender uma mudança íntima em direção a valores maiores, em direção a valores mais espiritualmente profundos. Isso está tudo em aberto para nós. Só basta a gente querer. Mas para isso a gente precisa se livrar dessa herança, dessa carga que a gente traz, né? E que a gente projeta sobre as nossas opções espirituais como um cacuete, como uma mania, como
uma forma antiga que a gente tem de interpretar a espiritualidade, sempre de maneira muito superficial, claro, mas que continua para nós, muitas vezes, parecendo necessário para que a gente chegue ou alcance algum lugar maior. E a gente não precisa. A quantidade de erros, na verdade, que a gente vai cometendo quando a gente fica reproduzindo essas ideias é tremenda. Vocês querem, vamos pegar mais alguns exemplos, né? Você sabe por que, em geral, o caso espírita não é aconselhável você ter foto ou estátua, ou seja lá o que for? A gente está falando de casos espíritas que Kardec, né? Porque eu não sei se vocês já repararam que onde tem foto ou estátua de alguém, vocês já viram que as pessoas vão, encostam a mão e ficam rezando, encostado na foto, como se a foto fosse fazer alguma coisa, como se a foto tivesse poder. Eu, pelo menos uma vez, eu vi uma maravilhosa, né? Eu estava num centro espírita que tinha uma foto do Bezerra de Menezes, entraram duas senhoras, a primeira olhou e falou assim, ué, por que tem um desenho, uma foto aqui do Papai Noel? Aí a outra, sua burra, não está vendo que é São Pedro, é centro de macumba? Uau! Né? Agora, a questão é, elas estavam falando isso porque não sabiam da foto do Bezerra, quem que era o Bezerra, o que tudo isso significa. Agora vamos devolver a pergunta. E o que é que nós entendemos, sobre o próprio Espiritismo? Pergunta 2. O que é que nós entendemos sobre as outras tradições religiosas para a gente poder dizer que elas estão equivocadas ou não? Não vamos nem chegar na segunda, porque é fácil a gente ficar, né, brincando, falando, porque eles fazem isso, porque eles fazem aquilo, porque não sei o que, porque nós espíritas, eu acho que em toda palestra espírita vocês ouvem isso, espírita tem que estudar, espírita tem que ler, espírita tem que saber do que está falando. E quantas pessoas se dizem espíritas e não leem nada? Nada mesmo. Eu estava até comentando lá embaixo, né, que é impressionante a quantidade de pessoas que se dizem espíritas e não conhecem nada dos fundamentos. Nós temos a mínima ideia do como é que funciona a reencarnação, para onde a gente vai, de onde que a gente veio, né? Qualquer questão envolvendo a vida, e a gente está falando das coisas mais banais mesmo, dinheiro, emprego, não sei o que mais, começa a vir com aquelas coisas, eu acho que isso é coisa da vida passada, porque a gente sempre jogando na culpa na vida passada, né? Ou nos outros, também tem isso, né? Espírito é louco para dizer que fulano, cicrano é o seu karma. Gente, nós trazemos conosco as nossas próprias tarefas. A gente encarna aqui, a gente traz conosco tudo aquilo que a gente tem que resolver. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é maravilhoso porque ele explica para nós o básico, fundamental, que é das aflições que nós vivemos, que basicamente são duas, as da vida presente e as da vida passada. A maior parte das aflições que temos são causadas agora por nós mesmos ao longo da nossa existência. Somos nós que nos enfiamos nos nossos próprios problemas, somos nós que cometemos os nossos próprios erros, e a gente muitas vezes não para pensar em como consertar ou como resolver tudo isso. Mais ainda, a gente fica muitas vezes dimensionando o que é herança de uma vida passada, sem perceber que o que a gente traz de uma vida passada, que a gente tem que resolver agora, em geral, são os nossos próprios problemas mesmo. Então, vocês querem saber, por exemplo, vamos lá, rapidinho, teste muito rápido. Vocês querem saber, por exemplo, o que a gente traz de uma vida passada? Quem aqui é impaciente? Então, quem aqui é impaciente já sabe que em outras vidas você era impaciente, você está aqui novamente para aprender a controlar a sua paciência. É isso. Claro, às vezes temos missões ou provas mais específicas, tá? A gente não pode banalizar ou generalizar tudo, mas, em geral, a gente vem para cá para consertar o que a gente já traz. Nossa raiva, a nossa angústia, os nossos medos, os nossos desafios.
Então aqui, quem é brabo pra caramba, que se irrita rápido, já sabe que tem que trabalhar. Quem aqui é muito chegado a bens materiais e não consegue descolar, é só olhar para as provas que está vivenciando e vai saber que tudo que acontece ao longo da nossa vida é feito dentro desse projeto maravilhoso que Deus faz conosco, para que a gente dê certo, para que a gente evolua, para que a gente se transforme. E que para a gente finalmente deixar então de lado os nossos velhos hábitos, as nossas velhas manias, de maneira que a gente possa encontrar um caminho espiritual, o caminho, o nosso caminho, que é o que a gente vai trilhar e que vai permitir que a gente chegue lá, porque graças a Deus todos nós chegaremos lá um dia. Mas como? Aí a gente volta novamente àquela questão que é a nossa mudança de hábito, a construção de um ser humano novo. Né? O irmão X tem um conto muito bacana, o irmão X, pseudônimo do Humberto de Campos, tem um conto muito bacana sobre um sujeito, né? Sujeito ou uma senhora, não lembro, né? Mas enfim, que é uma pessoa que se converteu ao espiritismo, já praticava o espiritismo, segundo o conto, em torno dos 25 anos, é muito tempo, né? Mas não parava em nenhuma casa. Né? A pessoa realmente não passava em tudo que era centro espírita e não dava certo. Até que uma noite essa pessoa resolveu ir num centro espírita, onde havia uma sessão mediúnica, e um dos guias da casa, com aqueles nomes que só tem gente, porque nessa literatura de Chico Xavier tem os nomes inesquecíveis, né? O guia da casa, se eu não me engano, se chamava Melanésio, ou Melásio, alguma coisa assim, Melásio, eu acho, né? Desses nomes fantásticos. Mas, é claro, eu acho que esses nomes são para não dar problema de copyright, né? Porque tem algum Melásio aqui? Levanta a mão, que é só para ficar sem graça, né? Tipo, pô, né? Enfim, o Melásio vem e fala assim: o que te traz aqui hoje? Muito bom te ver aqui. Né? É Benjamin, se eu não me engano, o nome do sujeito. Então, irmão Melásio, o que acontece é que há 25 anos eu sou espírita, mas eu não encontro um lugar para ser espírita. Aí deu aquele silêncio do tipo, é aquele momento que se o espírito está respirando, nem precisa respirar, mas ele está tomando fôlego, tipo, tá, né, vamos lá. Você está há 25 anos, não parou em lugar nenhum? Não parei, não sei, querer entender o que está acontecendo. Olha, faz o seguinte, então, perto da sua casa, tem um centro espírita muito bacana, muito legal, que o pessoal estuda, toda semana eles têm um grupo de estudos e tal. O sujeito vira e fala assim: peraí, mas não é do seu Carvalho? Ah, não! Esse pessoal é tudo metido a besta, eles se acham superiores, eles ficam lá estudando, ficam lendo, não saem daquilo, ficam tendo discussões eruditas, ficam falando das obras. E aí, sabe, você chega lá e fica perdido, eu acho eles muito arrogantes, muito prepotentes. Claro. Mas, assim, tipo, uns 3 quarteirões da sua casa, tem uma outra senhora, eu estou inventando os nomes, tá? Porque tem um monte de nome no conto, não vou lembrar todos. Acho que tem a dona Vicentina. A Vicentina tem um orfanato para crianças. Você não gostaria de dar uma ajudada lá, dar uma passada lá? Ah, mas a dona Vicentina é mais chato ficar correndo atrás de criança o dia todo. E, desculpa, né? Já sou adulto, ficar correndo atrás de criança. Criança berra, criança grita, criança chora. Poxa, tu não tem muita paciência para isso não, né? Tá, e ali perto no outro bairro, né? O seu Jorge tem um asilo cuidando do pessoal mais velhinho, terceira idade. Ele sempre está precisando de ajuda lá. Você não gostaria de ir lá? Olha, eu já falei com o sujeito, é um cara intragável, ele é mesquinho, ele fica fazendo conta com o dinheiro que ele dá pra gente, que ele diz que é para pagar remédio, não sei o que mais. E fora que eu já fui lá. E, sinceramente, aqueles velhinhos lá ficavam me maltratando, ficavam reclamando de tudo, ficavam dizendo que a comida estava ruim, que o remédio estava ruim, e não sei o que, ficavam implicando. Eu também não gostei, não. Perdi a paciência e fui embora. E foi assim.
A Lázaro foi dando várias sugestões para ele, né? Então vai fazer caridade não sei aonde, vai dar sopa para os pobres ali, não sei o que mais, e nada funcionou, nada. Até que finalmente ele parou, o Benjamin virou, então, Lázaro, qual que é a solução para mim? A Lázaro parou, pensou e disse, olha, a solução para você é ser espírita. Você tem que virar espírita. Há 25 anos eu não sei o que você está fazendo, tá? Mas se você está esse tempo todo achando que todo mundo tem que funcionar segundo o seu ponto de vista, e você não acha ninguém de acordo com o seu ponto de vista, então está na hora de você começar a desconfiar que o seu ponto de vista está errado, né? Porque você está passando tudo que a galera está quebrando a cara, aí não dá, né? Engraçado que o Chico conta uma história parecida com essa também, né? O Chico contava uma história de uma vez uma senhora virou para ele e falou assim, Chico, me ajuda, eu quero trabalhar no centro espírita. Que bom! A senhora quer ser obreira, vamos lá, o que a senhora quer fazer? Não, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar no centro espírita, que olha, todo mundo trabalha pelo bem. Claro, seu direito, né? E que as pessoas estejam envolvidas com atividades de caridade realmente voltadas para o próximo. Bom, né? E que não haja disputa entre os seus membros, que não haja fofoca, que não haja maledicência, que as pessoas tenham um pensamento voltado para o mais alto. Que bom! E que as pessoas estudem, saibam a doutrina do alfa até o ômega, possam tirar as dúvidas, porque nada pior se chegar no centro espírita, você é cheio de dúvidas, quer conversar com alguém, quer perguntar, a pessoa diz, estuda, faça isso, faça uma oração, né? Faça uma prece. Não, as pessoas saibam a resposta. Tá? Claro, minha irmã, claro. Então, Chico, ele fala, você conhece um centro assim para eu ir lá e trabalhar? Minha filha, eu já ouvi falar que tem, mas não é nessa dimensão, não. Pois é, né? Mas a gente também não faz isso, de certa maneira, né? A gente tem uma relação muito complicada, na verdade, mas é normal, não se preocupe. Todos nós, todos. Eu estou nesse meio também. Porque, obviamente, a gente não muda de um dia para o outro. Até o Simonetti comenta isso no texto dele, que é uma coisa muito bacana, que a melhor coisa de você ser espírita é você saber que você não vai mudar da noite para o dia. Então você não precisa botar o pé aqui no céu e dizer, estou evoluindo, virei um espírito de luz, pode apagar a luz que eu ilumino vocês com a minha própria luz. Isso não vai acontecer. Agora, o pior de ser espírita é que no momento que você sabe que você não evolui do dia para o outro, você faz o quê? Você entra no centro espírita, bom dia, André, pra quê? Por que está falando isso? Nossa, irmão, calma, você está nervoso. Tô assim, não me amole. E me respeite, porque eu sou espírita, estou em processo de evolução, eu já não estou podendo. Porque a pessoa está em processo de evolução, então não está podendo. Né? E tá bom, você vai, fica quietinho, não, tudo bem, vai lá, né? Daqui a pouco baixa a temperatura, a pessoa. O que acontece é que a gente entra aqui muitas vezes e não está fazendo esforço nenhum para melhorar. A gente está esperando que por ser espírita, recebeu o rótulo espírita, já é uma pessoa legal. E vocês querem saber uma coisa? Quantas vezes a gente não colaborou para que os outros pensem que esse rótulo é verdade? Não é não? Alguém aqui, claro, não precisa responder, mas eu pelo menos já passei por essa situação. Alguém aqui já passou pela seguinte situação? André, você que é espírita, vai lá no centro, resolve isso para mim. Poxa, não posso. O ideal seria que você fosse lá, ou conversasse com o atendente fraterno, alguma coisa assim. Cadê? Você não é espírita? Vocês espíritas não dizem que são legais, que são bons, que resolvem as coisas, que não sei o que mais e tal. Pois é, né? Porque o espírita tem que resolver assim, né? Aí a gente fica assim, não, caramba, eu sou espírita, mas não é assim que as coisas se resolvem e tal, não sei o que. Fica naquela saia justa, corta a cena. Pô, você está chateado, né, cara? Mas
vou te falar, hein? Isso aí é porque você não está no caminho legal, não. Você tentou isso, não deu certo, você tentou aquilo lá, não deu certo. Vem para o Espiritismo. Lá você vai encontrar a solução para os seus problemas. Né? Você faz isso. Faz na melhor das intenções. Faz uma propaganda super positiva e mais ainda, verdadeira. A gente só esquece é que para isso virar verdade, aquele que está interessado tem que ir lá e se encantar com a coisa. E quantos de nós, muitas vezes, já não viemos ao centro espírita, mas aí a gente dá um tempo, se afasta, porque pega um trabalho ali não sei aonde, e aí para de ir no centro espírita, né? A gente se envolve com uma atividade X, e aí não deu mais tempo de ir no centro espírita, não deu mais tempo para estudar e tal. A gente começa a arrumar respostas para nós mesmos, justificativas para nós mesmos, para a gente ter essa relação de ida e volta com o espiritismo. Eu estava interessado em ser espírita, sim. Mas aí, quando eu comecei a ler aqueles textos que diziam que, sei lá, carnaval tem baixas energias, aí eu não gostei, não. Aí eu não gostei porque eu gosto de carnaval, então, sei lá, então eu vou parar de ler, vou parar de ir no espiritismo, porque eu quero fazer não sei o que mais, né? E não entendeu nada, porque espírita, olha gente, isso é importante frisar, espírita não está previsto pela carnaval, tá? Aí vocês acham que o palestrante, segunda-feira, dia 20, chegou lá e falou, eu anotei, está gravado. Ele falou, é proibido carnaval para espírita. Né? Carnaval é uma importante época no ano em que todos nós temos a oportunidade de tirar 3, 4 dias de folga e o que você vai fazer com essa folga é que é da sua responsabilidade. Com todas as coisas boas, com todas as consequências que você assume, tudo que você faz. Então, nenhum espírito pode chegar para você aqui e dizer isso está certo, isso está errado. Cada um está no seu momento. Cada um está encontrando o seu caminho. Cada um está descobrindo a maneira de ser feliz, da maneira que lhe convém, que ela pode alcançar em determinada existência. A gente volta àquela questão que é, mas quando você se propõe a ser espírito, o que é que você está fazendo com isso? Né? Porque muitas vezes, quando você se decide a ser cristão, espírita, você está escolhendo um caminho, e esse caminho pede de você algumas coisas. Esse caminho pede que em determinados momentos você abra mão de uma coisa para conquistar outra. Que também é um problema terrível em todas as palestras evangélicas que a gente ouve, né? Porque às vezes o palestrante chega aqui e fala assim, olha, a gente veio aqui para ter uma vida de renúncia. 3 pontinhos. Pô, peraí, nós só vamos renunciar? Mas tudo é. E o que eu vou ganhar com isso? Não pense no que você vai ganhar. Renuncie apenas. Obviamente, que sempre que a gente abre mão de alguma coisa, a gente conquista outra. Sempre que a gente renuncia a algo, a gente ganha alguma coisa que muitas vezes não é palpável, porque não é material, é espiritual. A gente ganha força, a gente ganha sentimento, a gente ganha algo que muitas vezes nem pode ser mensurado. Mas enquanto a gente mantém o hábito de achar que a gente faz trocas com o nosso caminho espiritual, a gente vai continuar quebrando a cara também. Eu vou parar de beber, porque se eu parar de beber, então aí eu quero ser maratonista. Gente, se você fizer esse contrato com a espiritualidade, só você está fazendo, eles não. Porque uma coisa não leva a outra. Deixa eu dar um outro exemplo mais extremo. Né? Sabe a Madre Teresa de Calcutá? Pessoa maravilhosa. Não é? Fez muito bem. Vocês imaginem se um dia a Madre Teresa de Calcutá chegasse para Deus e falasse assim, Deus, eu fiz muito bem nessa vida, né? Fez. Então eu queria te fazer um pedido. Eu queria virar alpinista e subir o Everest. O que vocês acham que Deus diria? Claro, na outra encarnação. Porque nessa não dá agora, né? A senhora assim, fraquinha, então vai ser meio difícil subir. Isso a gente está falando só no âmbito material. Agora, no âmbito espiritual é uma coisa totalmente diferente. Porque com certeza que Madre Teresa de Calcutá, que Chico, que muitos outros espíritos auriram
em termos de evolução, em termos de ganho, permite a eles, com certeza, subir muitos Everestes, a ir para outros planetas, a fazer milhares de outras coisas que a gente ainda nem consegue, porque a gente está aqui preso no terra-terra, no nosso chão, na ideia de que a gente faz trocas com o caminho espiritual, a gente faz trocas com o mundo espiritual. Quantos de nós já não achou, alguma vez na vida, que ser espírita era, sei lá, fazer uma promessa para os espíritos, que se eles te ajudarem em troca você fará algo? Como assim? Os espíritos não estão precisando trocar com você. A todo tempo, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guias, estão do nosso lado, dando força para a gente o tempo todo, para que a gente mude em direção ao melhor em nós mesmos. E eles não pedem nada. Os nossos mentores, os nossos guias, eles são tão fantásticos que eles estão com a gente desde que a gente nasceu. Desde antes da gente nascer, já estão planejados que eles iam nos ajudar. Eles têm uma generosidade infindável, porque eles não se cansam dos nossos erros. Eles não se cansam. Sabe aquele negócio que a gente faz quando a gente está encarnado aqui, que a gente vira, não, cara, terceira vez que você errou isso, quer saber? Eu vou desisto de você. Eles não fazem isso. Eles olham, você errou a terceira, a quarta, a quinta, e eles vão estar do seu lado. Se daqui a 20 anos você entender, nossa, eu errei, agora realmente eu vou mudar, eles estarão lá esperando. É isso aí, deu 20 anos, ele mudou, agora vamos começar a mudança de fato. E sem prazo, sem tempo. Porque às vezes a gente acha também, olha novamente, um outro hábito terrível que a gente tem das nossas tradições antigas, de achar que espíritos evoluídos, santos, tal, eles desde novinhos eram predestinados a isso. A gente sabe que existem espíritos iluminados que vieram aqui realmente em missão para nos ajudar, mas não tem tempo para a gente mudar, não. Então, se você não mudou aos 18, muda aos 28. Se aos 28 você não mudou, muda aos 38. E posso dizer para você que aos 48 e aos 58, que não tem nada a ver, eu só escolhi 8 para não ser 7, antes que alguém achasse que aos 7, aos 17, aos 37, tá? Não tem data para mudar. A única coisa que a gente pode dizer é, claro, que quanto mais cedo, melhor. Mas tem coisas que só chegam para a gente com o tempo mesmo. Eu mesmo, gente, só tem coisa que chegou para mim depois que entrei na fase 200. Que aos 20, aos 30, beleza, 200 a gente não volta mais, né? E tem coisas que realmente eu comecei a entender ali, a respeito da vida, né? Eu falei, nossa, ainda bem que eu entendi agora, porque pelo menos eu entendi isso aqui. Eu podia passar a vida toda sem entender essa existência, eu tenho que precisar de outra para entender. Ainda tem muitas coisas que eu não entendo mesmo, estou perdidão. Mas o bom, o maravilhoso, é que a gente vai descobrindo aos poucos que ao nos despojarmos das coisas antigas que consideramos tão seguras, tão necessárias, tão importantes para nós, ao nos livrarmos delas é que nós vamos nos abrindo para as coisas novas que estão diante de nós. Paulo mesmo dizia isso. Não é que eu haja alcançado a perfeição, mas é que deixando para trás as coisas que atrás ficam, vou adiante, seguindo aquelas que estão à minha frente. Ou seja, todos somos feitos, todos fomos construídos pelas nossas experiências, pelos nossos acertos, pelos nossos erros, de uma tal forma que tem uma piada budista maravilhosa, né? Em que o discípulo chega para o mestre e pergunta, mestre, qual é o caminho para a perfeição? Ser feliz. E como a gente descobre o caminho da felicidade? Vivendo boas experiências. E como a gente sabe quais são as boas experiências? Tendo más experiências. Muitas. Pergunto a todos nós, existe outro meio, senão o da gente e tentar, e acertar, e errar, acertar e errar,
até que a gente começa a acertar mais do que errar. Se o nosso próprio processo de construção de conhecimento na infância foi assim, na existência corpórea, que se diga então desses milhares e milhares de anos em que estamos evoluindo, desde o nosso estado mais primitivo até hoje, quando finalmente adquirimos a consciência de que somos espírito e, como tal, estamos a caminho da evolução, dispomos desse corpo agora para ter um conjunto de aprendizados específicos que fazem parte do nosso projeto. Então, hoje eu estou aqui, André. Na próxima vida, eu poderia estar Maria. Isso não é problema nenhum. Nós vamos mudar de corpo, nós vamos mudar de gente, nós vamos mudar de pensamento, nós vamos mudar sempre em busca daquilo que precisamos aprender. Mas para isso, a gente precisa dar esse passo adiante, que é, vamos começar a ler um pouco mais, a estudar um pouco mais, a solidificar o nosso conhecimento, tudo aquilo que está à nossa disposição, para que possamos aprender mais, e ao vir para a Casa Espírita, ao vir para o grupo de estudo, ao procurar alguém que tenha mais conhecimento, saibamos quais realmente são as perguntas que nos afligem. Porque temos milhares de perguntas, mas algumas delas a gente pode encontrar a resposta sozinho. Outras a gente vai precisar da ajuda de alguém para nós encontrarmos as respostas. Que eu volto a insistir, é a gente que continua procurando e é a gente que vai encontrar. Quando a gente encontra com um grande mestre, com um terapeuta, com um amigo ou amiga que nos dão dicas de como a gente encontra o caminho, eles dão dicas, eles dão orientações, mas ninguém tem uma fórmula pronta, tipo, vá para a direita, vire para a esquerda, você vai chegar lá. E essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, porque toda e qualquer conquista que a gente alcança, nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso coração, são as conquistas verdadeiras. São aquelas que permanecem conosco, porque são conquistas da alma. São conquistas do nosso espírito nessa caminhada para chegar num lugar melhor. Um lugar melhor que primeiro está em nós mesmos. Não é um lugar melhor, novamente, vamos escapar dessas armadilhas que a gente tem de achar que o lugar melhor é um lugar geográfico, né? Que a gente sobe, aí nós espíritos vamos subir, vamos virar à direita. Não, esse lugar melhor já começa aqui dentro mesmo. Assim como nós precisamos lembrar que somos nós que estamos nessa caminhada, nós espírito. Quando às vezes a gente chega e fala assim, né? Poxa, outro dia eu estava dormindo e a minha alma saiu do meu corpo. Como assim? Você tem 3 partes, você, a alma e o corpo? E um vai para cada lado? É você. Somos nós, todos nós, que fazemos tudo aquilo que de uma maneira ou de outra serve para construir esse conhecimento que vai nos levar a uma condição melhor de existir. Em segundo lugar, tão importante, ou mais ainda, do que ter esse conhecimento, mas exercitar, acima de tudo, a paixão e o amor que nós temos dentro de nós, espiritualmente falando, que se desdobram em tudo que a gente pode fazer na nossa vida. Nos nossos mínimos hábitos, na convivência com o próximo, até os grandes sentimentos, os grandes empreendimentos, no trabalho, vamos fazer tudo com mais sentimento, com mais amor, com mais coração. Deixando muitas vezes as regras usuais da conveniência e apostando de fato numa sinceridade, numa autenticidade realizante, numa maneira efetiva de fazer com que cada um dos nossos atos correspondam às nossas palavras e que essas palavras venham no nosso coração. Como disse Jesus, as tuas palavras venham do teu coração.
E é assim, gente, que com certeza todos nós já estamos mudando o que somos. Eu tenho um grande amigo aqui no Ceará, Alexander, que ele, uma vez, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Eu tinha mania antigamente de dizer que, quando alguém me perguntava, você é espírita, André? Eu dizia, eu estou tentando. Né? Porque eu me senti, sinceramente, em condição de alguém que está sempre buscando, trilhando, caminhando, correndo atrás, mas sem ter chegado lá, sem ser perfeito. Ele vira e fala assim, ah é? E tem algum espírita perfeito, você conhece? Sabe quando te dá aquele insight, você fala assim, rapaz, é isso mesmo. Todos nós aqui somos espíritos. Somos, não estamos tentando, somos. É o quanto a gente torna isso mais vívido na nossa vida, é que nos torna melhores espíritos, melhores cristãos, e depois, e finalmente, que é o mais importante, melhores seres humanos. Os seres humanos que realmente vão fazer a revolução nesse mundo, que já estão fazendo, que vão fazer essa transição, no qual a gente já está inserido, no qual a gente já está trabalhando, que já estão regenerando o mundo, que já estão fazendo com que esse mundo seja melhor, somos nós mesmos. Somos nós que vamos fazer tudo isso que estamos fazendo, porque somos espíritas, porque somos cristãos, porque somos espíritas a caminho da luz, graças a Deus. Obrigado.